de alerta para nós nos dias de hoje, porque precisamos ter um amor pela nossa família, pelos nossos filhos, um amor responsável, um amor disciplinar, um amor que estabelece limites. Nós precisamos amar sim nossos filhos, mas os pais precisam poupar o conforto da disciplina e da firmeza que os filhos às vezes têm. Temos que ensinar nossos filhos a ter temor, reverência. Se você pai, se você mãe ama seus filhos, ouse discipliná-los. É melhor você ver o seu filho chorando hoje, do que sofrer as consequências dos pecados deles por toda a eternidade. É melhor o desconforto do conforto sincero da disciplina, do que ser pais omissos no corrigir os seus filhos. Eu louvo a Deus que nessa igreja tem filhos obedientes aos pais. Profetiza aí, meu irmão. Eu louvo a Deus que nessa igreja tem filhos que obedecem aos pais. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, hoje vivemos um tempo em que os filhos estão batendo na cara do pai e da mãe. Não ouve, viu, jovens? Agora eu estou pregando para os jovens, adolescentes. Não ouve o pai, não ouve a mãe. São indisciplinados. Presta atenção. Ah, se for para lavar uma louça, cai o dedo da mão tudo. Não obedece. Briga. Apronta. E muitas vezes, irmãos, nós, por não querermos corrigir nossos filhos, não querer ver nossos filhos chorando, o que tem de pai chorando por causa dos filhos. Nós precisamos ensinar nossos filhos que a obediência deles aos pais é obediência a Deus. E eles desobedecer aos pais, estão desobedecendo a Deus. E a Bíblia diz: filhos, honrai vosso pai e vossa mãe, para que te vá bem na terra e que te prolongue os dias de vida. Filhos, filhas, querem ter prosperidade? Honre, respeite, obedeça seu pai e a sua mãe. Vai viver bem, vai viver próspero, vai ter sucesso e progresso. Sabe, queridos, nós precisamos ver que a maior alegria de um pai é ver os seus filhos crescerem, constituir a vida, ter uma vida de sucesso, longe das influências deste mundo. Filhos que sejam trabalhadores, honestos, que respeitam as pessoas, que olham para o próximo com amor, com um olhar de misericórdia. Quantos jovens hoje sofrem? Nunca houve tanto índice de morte na juventude, suicídios, depressões. Por quê, pastor? Porque o jovem, ele quer ouvir todo mundo da rua, mas a mãe e o pai ele não quer ouvir. Ele prefere chegar em casa, num quarto, se trancar com o seu celular e conversar com Deus e o mundo, e sabe-lhe a quem, do que tirar o celular, desligar um pouco e conversar com o pai, com a mãe. Papai, mamãe, precisamos voltar, nos nossos lares, aquele tempo de conversação. E não é virtual, é real. Se possível for, te dou uma dica: desliga o Wi-Fi. Diz que queimou o aparelho. Senta para conversar. Mas falar de quê, pastor? Ah, queridos, vai vir tanto assunto que está escondido há anos, que você precisa aproveitar a oportunidade. Quantos hoje queriam estar sentados na mesa, almoçando com o pai, jantando com seu pai, e não tem esse prazer? E você tem esse prazer.
E está na hora de voltar a essas práticas. O almoço de domingo, o jantar de domingo, uma saidinha no sábado do hambúrguer, de uma pizza, em família. Outra pessoa que exerceu o cargo de sacerdote, mas esse exerceu com maestria. Eu coloquei só ele aqui porque tem vários, mas só esse cara, e olha que ele veio antes da lei, esse cara foi sacerdote em Gênesis, e foi lembrado em Hebreus, Melquisedeque. Melquisedeque exerceu um papel tão importante de sacerdote. O seu sacerdócio foi tão perfeito que o Novo Testamento, em um capítulo inteiro, é dedicado a explicar o significado de somente 3 versículos do livro de Gênesis, que fala sobre Melquisedeque. O autor de Hebreus capítulo 6 diz que Jesus se torna eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o capítulo 7 de Hebreus, o autor, ele considera os atributos e as qualidades fantásticas sobre o sumo sacerdote de Deus naquele tempo antigo. Ele diz que Melquisedeque, que era rei de Salém, também era sacerdote. Primeiramente, é por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém e rei da paz. Ele está dizendo que Jesus permanece sacerdote para sempre, por causa de Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça, observe. Certamente seria blasfêmia denominar com esse título qualquer ser humano, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Apenas um ser divino podia ostentar esses impressionantes títulos, que era Jesus. As escrituras apresentam Melquisedeque como alguém rei e bem como sacerdote. A combinação dessas duas funções viria a ser a característica do nosso Redentor, o Messias. Outro impressionante título de Melquisedeque é rei de paz. Obviamente, seres humanos falíveis não conhecem o caminho da paz, mas usar esta semelhança para qualquer homem seria outra vez uma blasfêmia. Mas o próprio Jesus é o príncipe da paz. Então, se nós pararmos para observar, entender que Jesus exerceu e exerce a função sacerdotal de forma digna e honrosa, e esse sacerdócio veio desde a criação do mundo, através de Melquisedeque em Gênesis. Eu quero dizer que você é sacerdote na sua casa. Você precisa ensinar a sua casa e levá-los sempre a estar mais perto de Deus. O sacerdote verdadeiro no tempo atual, o sacerdote real, que Jesus nos diz, que Pedro nos declara em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, é um sacerdote que não vive de aparência, mas vive uma vida verdadeiramente reta diante do Senhor, e conduz a sua família a estar mais perto de Deus.